quero ir com você agora para a palavra de Deus, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias, capítulo de número 2. Livro do profeta Jeremias. Caso você não saiba onde fica Jeremias, está nos profetas maiores. Talvez isso não te ajudou, eu vou te ajudar ainda mais. Está depois do livro de Isaías, Jeremias, Lamentações. Está antes do livro de Lamentações também. Talvez isso te ajudou, talvez não, mas está tudo certo. Se não ajudou, você vai fazer escola bíblica dominical depois. Amém? Amém. Irmãos, quero ler com você Jeremias, capítulo 2, versículo 31. Eu peço que, se você abrir a sua Bíblia, você deixe ela aberta durante toda a exposição do texto bíblico. Jeremias, capítulo 2, versículo 31. Me acompanhe na leitura em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue dos pobres inocentes, que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, depois de tudo isso, você diz: sou inocente, ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Assíria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em que você confia. Você não receberá a ajuda deles. Se um homem se divorciar de sua mulher, e depois da separação, ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes, e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou, à espera de amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Por isso, as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a coroar de vergonha. Você não acabou de me chamar meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar durante um momento. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. A Tua palavra, de acordo com Jesus Cristo, ela é espírito e vida. A Tua palavra, de acordo com Paulo, em 2 Timóteo, ela é inspirada por Deus, útil para conhecimento e ensino. A Tua palavra, de acordo com o autor aos Hebreus, ela é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Senhor, não estamos diante de um livro normal. Estamos diante da voz do autor do universo. Por isso, autor do universo, o Senhor Jesus, o Senhor é mais que bem-vindo nesse lugar. Fale personalizadamente a cada um. Fale a cada um trazendo aplicações práticas, inclusive além do que o pregador vai fazer. E que o seu nome seja glorificado. Já te devolvemos desse culto, dessa palavra, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém,
Amém e amém. Irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é Uma Geração que Flerta com Deus. Eu estou há poucos dias de me casar e esses dias eu me peguei pensando sobre tanto que a gente acaba cometendo vários erros na vida sentimental, não é? Às vezes, na fase da adolescência, a gente tem os hormônios tão à flor da pele, que a gente começa a flertar com cada um e a gente se envolve com gente que a gente nem gostava daquela pessoa. Aquela pessoa, na verdade, nós não amávamos aquela pessoa, nós amávamos o fato de ter alguém do lado. Era um flerte bobo, era algo um pouco sem noção. Você não queria um relacionamento com aquela pessoa. Você só queria só um flerte, só uma apaixonite. Eu sei que você já teve essa fase, tá bom? Então eu não vou te julgar, você não me julgue, todo mundo teve essa fase. Mas irmãos, a realidade é que como cristãos, nós temos vivido uma geração em que as pessoas têm feito exatamente o mesmo com Deus. De acordo com algumas pesquisas que eu vi esses dias, uma pesquisa inclusive do UOL que eu vi esses dias, cerca de 70% dos brasileiros se declaram cristãos. Irmãos, a gente está andando de carro por aí em Belo Horizonte, deixa eu te perguntar, parece que 70% do Brasil é cristão? Nós vemos cristãos que um dia postam que estão fazendo um devocional no Stories, e a postagem seguinte é eles num bloquinho do carnaval. Parece que essa pessoa tem um compromisso sério com Jesus Cristo. As pessoas de manhã querem Jesus, querem viver um avivamento, querem viver algo novo. Já à tarde, elas já estão duvidando da existência de Deus. São pessoas que têm um momento de flerte com Deus. Tem uma apaixonite, tem um momento de adrenalina, tem uma sensação, tem um arrepio, e fica só nisso. Não tem um relacionamento sério com Deus. É só uma apaixonite boba. Irmãos, é exatamente isso que está acontecendo nesse texto que nós estamos. E eu quero, com a sua permissão, introduzir você ao livro de Jeremias e começar a expor esse texto depois. Irmãos, o autor desse livro é o profeta Jeremias, e o nome Jeremias, em hebraico, Irmiá, significa Deus estabelece, ou a quem Deus designou. Jeremias tem esse nome muito peculiar, porque no capítulo 1 de seu livro, Deus diz que ele designou, ele escolheu, ele estabeleceu Jeremias desde a eternidade, antes de formá-lo no ventre de sua mãe, para ser profeta. E Deus dá esse poder também a Jeremias, mediante a palavra de Deus. Deus diz a Jeremias, lá no capítulo 1, no versículo 10, que Deus daria autoridade para Jeremias estabelecer reis e tirar reis, para estabelecer povos e destruir povos, edificar povos e destruir povos. Jeremias, ele foi estabelecido por Deus, e ele recebe no seu chamado o poder de também estabelecer a vontade de Deus aqui nessa terra. Jeremias, ele é filho de sacerdote. Isso aqui é algo muito peculiar, porque no capítulo 1 nos mostra que ele é filho do sacerdote Ilquias, que era um sacerdote da cidade de Anatote. Irmãos, os sacerdotes, eles vinham de uma descendência sacerdotal, e eles cresciam já designados para fazer aquela função. Era meio que algo sem opção, sem volta, sem escolha. Jeremias, certamente, ele cresceu tendo um ensino teológico, cresceu tendo uma certa erudição na palavra de Deus, sendo preparado para ser um sacerdote. Mas Deus chama Jeremias quando ele ainda é jovem. E ele reclama a Deus falando: Senhor, olha, eu não sei como fazer isso. É mais ou menos algo que, imagine, vamos trazer isso para o campo do futebol. Você pega um goleiro, um cara que treinou a vida inteira para ser goleiro. Você fala assim: olha, a partir de agora você vai ser o camisa 9 do time. Ele vai virar e falar: olha, técnico, com todo respeito, eu passei a minha vida inteira estudando para fazer outra coisa, eu não sei fazer essa função. Mas Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, não tenha medo, eu estabeleci você, e você vai estabelecer mediante a minha palavra. E o propósito desse livro é um momento muito peculiar da história de Israel. O povo de Israel, eles estavam num pecado desenfreado. Eles estavam começando a imitar as nações pagãs. Eles estavam adorando ídolos, estavam caindo na imoralidade sexual, estavam abandonando o Deus de Israel e começando a seguir o paganismo. Com isso, eles estavam
no ambiente político que estava um barril de pólvora. Esse povo estava no meio do Oriente Médio, e haviam 3 grandes nações que disputavam no cenário geopolítico a liderança mundial, que era a Síria, o Egito e a Babilônia. E Jeremias, ele vem profetizando, mostrando para esse povo justamente que eles não deveriam confiar em nenhuma dessas nações. O povo não confiava mais em Deus. Eles falavam, olha, nós não precisamos de Deus para estarmos protegidos. Basta fazer uma aliança com a Babilônia, uma com a Síria, uma com o Egito. Assim estamos livres. Eles estavam confiando em homens e não em Deus. E é nesse momento que o profeta Jeremias, que ele é também contemporâneo de Ezequiel, de Daniel, escreve no mesmo momento que esses outros profetas, ele está profetizando a esse povo, dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, sabe o que vai acontecer? Vocês estão confiando no Egito, o Egito vai perder essa guerra. Vocês estão confiando na Síria, a Síria vai cair. Ah não, mas vocês podem dizer, nós temos um acordo com a Babilônia, mas a Babilônia vai levar Israel para o cativeiro. E é exatamente isso que acontece ao decorrer do livro de Jeremias. E nós estamos aqui nas suas exortações iniciais. Ele está exortando o povo de Judá para que o exílio não aconteça, mas ele vai acontecer mais para frente. Entendendo esse cenário de uma geração que eles não se importavam com Deus, tinham picos de vontade de seguir a Deus ou não, quero começar a expor esse texto com você. Capítulo 2, versículo 31, eu quero que você releia esse texto comigo. O texto diz assim: vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Primeiro ponto que eu quero tratar sobre uma geração que vive flertando com Deus. É uma geração que se sente independente. Deus diz, olha, sabe como é que vocês são? Vocês estão levantando uma queixa contra mim, povo de Israel. Vocês estão dizendo que Deus, de alguma maneira, é um deserto. Mas ao invés de eu ser um deserto, fui eu quem guiei vocês no deserto. Vocês dizem que eu sou um lugar de grandes trevas, mas no deserto eu coloquei uma coluna de fogo para iluminar vocês. E por causa disso, vocês viram e falam, olha, nós não mais viremos ao Senhor. A palavra hebraica aqui, falada sobre assumir o controle na versão NVI, talvez a sua esteja diferente. Essa palavra hebraica significa perambular para longe de Deus. Alguém que vagueia com impaciência. Esse povo está dizendo assim, Senhor, a verdade é que nós não achamos o Senhor tão bom. O Senhor disse que guiou a gente no deserto, mas nós hoje consideramos o Senhor como um deserto. O Senhor não é suficiente para a gente. Senhor, o Senhor nos guiou em densas trevas com luz, mas nós não queremos a sua luz. Nós não queremos mais buscar o Senhor, nós queremos a nossa independência. A gente quer sair vagando por aí, mundo afora. A gente quer descobrir o que tem nesse mundão doido. Nós não queremos mais a liderança de Deus. Irmãos, a realidade é que esse é um exato retrato da minha e da sua vida. Sabe por quê? Quantas decisões no seu dia a dia a gente toma sem nem fazer uma única oração? Quantas vezes acontece uma coisinha no nosso dia a dia e a gente começa a reclamar da nossa semana inteira, mas a gente está reclamando com Deus, que foi um Deus que guiou a gente no deserto, que levou coluna de fogo, e nós estamos falando, olha Deus, o Senhor não é suficiente, o Senhor não é bom. Na hora que o caldo engrossa, eu não quero o Senhor. Eu quero a minha independência, eu acho que o Senhor está errado. É verdade, irmão. Imagina que você esteja saindo daqui, e por exemplo, aqui está cheio de bloquinho de carnaval, irmão. Você vai voltar para casa, você provavelmente tem que botar no GPS. E se você não seguir o GPS, você provavelmente vai se perder. É mais ou menos isso que a gente faz com Deus. A gente vai lá, tem uma direção na palavra, a gente sabe o que é verdade, a gente sabe o que Deus pensa, liga o GPS, que é a palavra de Deus, mas aí a gente pega todos os atalhos frágeis que a gente acha que é melhor que os caminhos de Deus. Irmão, não adianta você pedir Deus para te abençoar se você quer ser o Senhor da sua vida. Não adianta
Você querer só as bênçãos de Deus e você não querer a liderança de Deus. A liderança de Deus tem coisas boas. Mas, irmão, tem cruz também na liderança de Jesus. E tem um monte de gente que fala, olha, eu sou independente, eu não preciso vir em culto, não. Eu sou crente por osmose. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não tenho ninguém que discipula, eu não venho no culto. Eu sou crente. Não, irmão. Sabe como é que você está? Você está prestes a apostatar. Você está querendo ser independente de Deus. Aí, está lá, a gente vem num culto e canta, Deus, lidera a minha vida, Senhor, toma meu coração. Mas a gente não se submete no dia a dia a ter uma vida em que Deus nos lidera. Como é que Ele lidera? Aqui na palavra dEle, meu irmão. Para de pegar atalho. Para de achar que você sabe mais. Olha, não, Deus, eu gosto muito do Senhor. Aí a gente tem uma mania. Um dia da semana eu vou no culto. Aí no sábado ou no domingo eu vou num culto. Aí os outros dias eu fico igual esse povo, independente, vagando por aí. Aí vai no culto domingo. Aí a segunda é entregue para o carnaval. Aí a terça é entregue para a vontade da carne. Aí a quarta é entregue para poder fazer fofoca na empresa. Aí a quinta é entregue para poder assistir o que não devia. Aí a sexta é para poder sair e beber. Aí chega no sábado e no domingo, Senhor, eu quero o Senhor. Não queremos. Não queremos. Nós estamos independentes demais. Estamos achando que dá para seguir o Senhor e viver dando uma corridinha nos olhos pelo que tem no mundo. Não, irmão. Com Deus não existe meio termo. Ou a palavra de Deus te lidera totalmente, ou quem te lidera é você mesmo. E quem é liderado por si mesmo vai pagar a conta de onde ele está indo. Sabe, nós precisamos voltar, por exemplo, às disciplinas espirituais. Nós precisamos voltar a um lugar de que somos dependentes de Deus. Você sabe, quando você está no seu dia a dia e você está um tempo sem buscar o Senhor e parece que quando você busca, você fala assim, meu Deus, como que eu estava aguentando a minha rotina, estressada, cansativa, sem estar buscando a Deus? Sem consagrar o meu coração a Ele. Como? Um sentimento de que quando somos dependentes de Deus é que nós somos verdadeiramente livres. Irmão, tem gente que pode virar para o crente e falar assim, olha, ser crente é muito chato, você não pode ir ali no carnaval e fazer o que eu estou fazendo. Você é escravo, você não pode ir. Eu falo exatamente o contrário. Se eu quiser ali ir para o carnaval, eu posso. Eu só peco contra o Senhor. Mas eu não quero. Mas você pode deixar de suprir os desejos da sua carne? Você não consegue. Você é escravo dos seus desejos, você é escravo da bebida, você é escravo do cigarro, mas eu sou escravo de Cristo. E quem é escravo de Cristo tem a verdadeira liberdade. Independência de Deus não é liberdade, é cegueira espiritual. Mas eu quero ler com você o versículo 32, que diz assim: será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Segundo ponto, uma geração distraída que se esquece de Deus. Esse texto aqui, ele é exagerado de propósito. Ele está falando sobre uma mulher que esquece seus enfeites. Irmão, se eu vou com a minha noiva, futura esposa, para a igreja, irmão, ela vai atrasar se ela tiver que se maquiar ainda. Você sabe como é que é mulher, irmão? Mulher é isso aí. O texto já é uma hipérbole por si próprio. Ainda o texto fala sobre uma noiva que se esquece do seu enfeite. O enfeite aqui é uma referência ao cinto, que era a peça de ornamento que a noiva se enfeitava no dia do casamento. Era aquilo que nós poderíamos equiparar hoje ao vestido de noiva. Deus está dizendo assim, olha, ainda que uma noiva, imagina uma noiva, esquece de vestir um vestido de casamento para o casamento. Isso não é loucura? Isso é muita loucura. Ele está falando assim, pois é, o meu povo esqueceu-se de mim. O meu povo se esqueceu do bem mais precioso que eles têm. E eles não fazem mais sentido.
Assim como uma noiva tem que ser tão distraída, tem que ser alguém que não está prestando atenção em absolutamente nada. O meu povo está tão distraído que esqueceu-se de mim, o bem mais precioso que eles têm. Irmãos, a verdade é que a nossa vida corrida não é uma desculpa para nos esquecermos do bem mais precioso, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho percebido recentemente que a maior estratégia do diabo com os cristãos não é aparecer de madrugada para eles e aterrorizá-los, não. É simplesmente distraí-los. É assim que o diabo vence a guerra geralmente. O diabo ele pode vencer a guerra distraindo com o pecado, sim. O pecado te distrai de Deus, mas eu vou além. O pecado você já sabe, eu creio nisso. Mas sabe, talvez o diabo está nos distraindo e estamos esquecendo do bem mais precioso que é Deus por causa disso aqui, ó. Por causa do nosso celular. Por causa de vídeos que a gente fica vendo e vai ver televisão. Tem paciência para ver uma série de 500 temporadas, mas não tem paciência para terminar de ler um livro da Bíblia. Distraídos. Esquecendo o bem mais precioso. A verdade é que nossa geração, é uma geração viciada em dopamina. Isso significa que a gente só acha que é Deus quando tem um pico de dopamina. Meu Deus, eu tive um arrepio espiritual aqui agora. E tudo bem, isso pode ser Deus, isso é Deus. Isso pode ser sim a presença do Espírito Santo. Mas irmão, tem dia que você não vai estar afim de ler a Bíblia. E sabe o que você vai fazer? Se você for alguém distraído, quando você não está afim, você não vai fazer. Aí na hora que vai ver, já está num lugar de frieza, já está num lugar de pecado. A gente não pode ser pessoas tão dopaminérgicas. As pessoas hoje, elas só querem Deus se tiver, olha, não, eu recebo assim, uma oração se ela tiver menos de 2 minutos. Passou 2 minutos, minha mente vai para Nárnia, eu começo a não prestar atenção na oração. Irmão, sabe qual que é a verdade? É que não é que a gente tem falta de tempo para Deus, é que nós temos falta de prioridade para Deus. Se chamar eu e você assim, olha, acabando o culto aqui, vamos no cinema? A gente vai falar, vamos. Mas se falar, olha, vamos entrar num lugar secreto e orar? A gente vai falar, então, eu lembrei que eu tenho que ir na casa da minha tia ali, eu tenho que dar banho no meu peixe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmão, nós estamos nos esquecendo de Deus. E aí, tem um monte de crente nominal, fala, olha, eu sou cristão. Aí pergunta, como é que está a sua leitura bíblica de 2025? Olha, eu ouvi um versículo, João 3,16 em algum lugar. A verdade é que o que ocupa a nossa mente, quando estamos parados, é aquilo que realmente nós amamos. Aquilo que quando a gente não está fazendo nada, a gente fala, eu vou fazer isso daqui. É isso que verdadeiramente a gente ama. A gente está distraído. Tem como estar distraído com série, com celular, com pessoas. Tem coisa boa. Gente, eu estou falando de coisa boa. Não estou falando de coisa ruim, não estou falando coisas que o inimigo mandou. Não. Tem como a gente se distrair de Deus tendo um bom salário. Tem como nós nos esquecermos de Deus num novo relacionamento amoroso que entramos. Tem como nos esquecermos de Deus com o reconhecimento que tivemos na empresa. Estamos distraídos com uma noiva que perdeu o vestido. Irmão, e nós somos a noiva do Cordeiro. E Ele em breve vem buscar a sua noiva. Mas Ele vem buscar uma noiva que está vestida com a veste da busca ao Espírito Santo de Deus. Quero ler com você o versículo 33. E depois você vai comigo no capítulo 3, no versículo 2. Nós vamos mudando aqui a dinâmica da leitura para poder ficar mais didático. Mas o versículo 33 diz assim: com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Capítulo 3, versículo 2. Olhe para o campo e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho, você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra
com sua prostituição e impiedade. Terceiro ponto, uma geração carente, que se satisfaz em amantes. É muito curioso. O que Deus diz para esse povo? Olha, vocês são especialistas em buscar o amor. É verdade, vamos pegar aqui o público jovem, tá? Eu, como pastor de jovens, vou dizer a realidade sobre o público jovem, por exemplo. Irmão, 99,99999% dos jovens que se perdem, eles perdem por uma coisa: carência. Porque está tão desesperado para arranjar alguém que qualquer tipo de amigos no mundo, qualquer tipo de relacionamento amoroso, já brilha os olhos, a carência é tão grande que ele não consegue. Nós temos uma sociedade que hiperestimula e romantiza o amor. Nós somos exatamente essa geração. Nós estamos sedentos à busca de um amor. E qual que é o problema? Somos uma geração carente, que busca um amor. Mas esse amor, essa carência não é satisfeita em Deus. E quando tentamos saciar essa carência com outras pessoas, isso nunca vai dar certo. Esse povo se assentava no deserto como um nômade, que entrava nas caravanas e conversava com todas as pessoas, como uma prostituta, que se entregava aos seus amantes. Irmãos, a realidade é que as pessoas estão muito carentes. Estava atendendo um rapaz esses dias e eu virei para ele na lata e disse: irmão, já está aqui no atendimento, já tem um problema, segunda vez que estamos conversando, estamos no atendimento, tem mais de 2 horas. Eu posso falar resumidamente, você me permite falar qual que é o seu problema, em uma frase só? Ele falou: pode falar. Falei: amigo, seu problema é, você tem um poço de carência no seu coração, aí você não satisfaz isso em Deus, aí aparece qualquer mulher que não vale 2 centavos na sua vida, e você vai lá e abandona Jesus por causa disso. Esse é o seu problema. As pessoas estão nesse nível. As pessoas, qualquer pessoa que aparece, meu Deus, já é o amor da minha vida, Jesus fica em segundo plano. E quando nós tentamos, vamos trazer uma ilustração para isso. Tentar satisfazer a carência fora de Cristo é a mesma coisa de virar para alguém que está morrendo de sede na praia e falar assim: olha, bebe da água do mar. A pessoa vai beber, ela vai ficar com mais sede, porque tem sal. E quanto mais ela bebe, mais sede ela tem. Irmão, o carnaval é basicamente isso que está acontecendo. As pessoas estão carentes, elas querem atenção, elas querem um amor, elas querem alguém que vai satisfazê-las por um momento. Mas sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão passar do carnaval e vai chegar a quarta, quinta-feira, embora teve aquele momento ali, não satisfez elas plenamente. Sabe por quê? Só Cristo pode saciar a alma do homem completamente. Só o amor de Deus é bom, perfeito e agradável. Não é sobre ser satisfeito da sua carência na opinião dos outros a seu respeito. Nossa geração é uma geração muito ansiosa. Nós nos preocupamos muito com a aceitação do outro, a opinião do outro. E sabe, irmão, não tem nada mais libertador do que a opinião que te deixar bem. É a opinião do autor do universo que te comprou na cruz do Calvário. Eu não estou pautado na minha identidade, no que os outros acham ou vão deixar de achar de mim. É o que Cristo fez na cruz. É aquilo que define quem eu sou. As pessoas estão carentes. Relacionamentos amorosos, as pessoas estão com dependência emocional umas nas outras. Elas não conseguem viver sem uma pessoa. Irmão, deixa eu te falar, é tempo de nós como cristãos descobrirmos um lugar de amor que existe na pessoa de Cristo. Eu não estou dizendo que você não precise de pessoas, eu não estou dizendo que você não precise se casar, você não precisa de amigos. O que eu estou dizendo é que nós estamos tão perdidos por causa de um amorzinho bobo. Quando o verdadeiro amor que lança fora todo medo, nós deixamos de lado. Se você precisa mendigar amor de alguém, meu irmão, esse amor não é certo. Porque o amor de Cristo, você não precisa mendigar, você só estende a mão pela fé para receber. É esse amor que tampa o buraco da nossa alma. Mas eu quero ler com você o versículo 36 em diante. Me acompanhe na leitura, que diz assim. Versículo 36, na parte B.
Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Assíria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Capítulo 3, versículo 3. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Quarto ponto. Uma geração cega que não enxerga a disciplina de Deus. Deus comunica a esse povo. Comunica a esse povo dizendo que a Síria e o Egito, que eles tanto confiavam, que eles diziam: olha, Senhor, eu não preciso do Senhor porque eu tenho essa muleta na minha vida, eu tenho essa bênção. Esse povo deixaria eles decepcionados, porque nem a Síria, nem o Egito venceriam a guerra, muito pelo contrário, eles perderiam e deixariam Israel vulnerável. E aí Deus leva esse povo a refletir, fala assim: olha, sabe que vocês não conseguem ver? Vocês não conseguem ver que na terra de vocês não tem chuva? A chuva não vem no tempo certo? Será que vocês não estão percebendo? Que isso é uma disciplina que eu estou enviando, porque vocês se recusam a aprender aquilo que eu já falei para vocês. Irmãos, a verdade é que na Bíblia, se olharmos para o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, o autor aos Hebreus nos garante que Deus disciplina seus filhos. Deus não é um pai que fica fazendo massagem no nosso ego. Deus é um pai de amor que quer o nosso crescimento espiritual. E o autor aos Hebreus, ele diz que Deus nos disciplina com amor para o nosso bem, para a nossa santidade. E Deus não disciplina filho dos outros. Às vezes eu e você como cristãos ficamos assim: Senhor, pesa a mão sobre as pessoas que estão lá no carnaval, disciplina eles. Irmão, só que sabe qual que é a disciplina de Deus para o não crente? Se a gente olhar lá para Romanos capítulo 1, é que Deus entrega o pecador ao seu pecado. A ira de Deus se manifesta quando Deus fala assim: olha, você não me quer? Então vai lá. Eu não disciplino o filho do diabo, eu disciplino os meus filhos. Quem é filho de Deus tem uma certeza, sabe qual certeza? A certeza de que os nossos pecados, se eles não forem arrependidos, confessados aos pés da cruz, irmão, nós temos um Deus que uma hora Ele vai enviar uma disciplina, e na hora que o probleminha vier, a gente vai falar: olha, Senhor, eu preciso do Senhor agora, porque surgiu um problema na minha vida. E às vezes nós não conseguimos enxergar problemas na nossa vida que podem ser frutos das nossas escolhas. Eu não estou aqui pregando o evangelho legalista, que tudo que você tem de ruim na sua vida é porque você pecou. Não, não é isso. Eu estou dizendo que Jó, por exemplo, ele sofreu sem ter cometido um único pecado. Porém, quando um pecado nosso ele é repetido, nós começamos a endurecer a nossa mente. O coração ele fica insensível. Nós domesticamos o pecado. Nós não nos arrependemos, nós não confessamos, nós não buscamos essa mudança. A gente pega e varre para debaixo do tapete. É nesse momento que a Bíblia nos garante que cedo ou tarde, se somos filhos de Deus, Deus nos disciplinará para a nossa santidade. Sabe, deixa eu ilustrar isso daqui para você. Eu ainda não sou pai, obviamente, mas eu acho que você vai conseguir meditar na mesma ilustração que eu. Eu imagino que um dia eu chego em casa daqui da igreja, e na hora que eu chego em casa, meu filho, ele quebrou o vaso favorito da mãe dele. O vaso mais caro da casa. Mas eu vou fazer 2 cenários diferentes quando eu chego em casa. Primeiro, o filho vem correndo em mim, me abraça e fala: papai, meu pai, eu quebrei o vaso. Me perdoa. Eu não vou fazer mais isso não, mas não faz nada comigo não, eu já aprendi. Eu não sei você, mas eu ia abraçar ele e ia falar: moleque, agora você tá tudo certo, viu? Não faz mais não, eu sei que você aprendeu, tá tudo bem, tá? Vou conversar com sua mãe. Esse é o primeiro cenário. Mas o segundo cenário, imagina que eu chego em casa e ele não me fala nada. Ele quebrou o vaso. Mas ele pegou o vaso e ele varreu os cacos para debaixo do tapete. Aí estou lá andando na sala, na hora que eu vou andar no tapete, eu só ouço um barulho, crack. Eu ia chamar um menino e falar: o que é isso aqui? Aí estava lá um monte de pedaço do vaso. Eu ia disciplinar esse menino, não porque ele quebrou o vaso, mas porque ele quebrou o vaso, escondeu isso de mim,
mentiu e achou que ia conseguir me enganar. Irmãos, é exatamente isso que é a disciplina com Deus. É quando nós pecamos e a gente tenta varrer os nossos pecados para debaixo do tapete, fingindo que não tem nada, aí vem, tá a vida toda errada. Aí vem no culto e canta, olha, eu entrego tudo ao Senhor e finge que não tem nada acontecendo. Varre tudo para debaixo do tapete. É nessa certeza que nós temos a certeza da disciplina de Deus. Irmãos, deixa eu te falar. Qual que é o tipo de pecado que Deus está incomodando você? Tem tanto tempo para você abandonar, mas você está ignorando o alerta de Deus. Talvez Deus vai te disciplinar, ou pior, talvez eu possa te dizer que tem coisas na sua vida que acontecem hoje, porque Deus já está te disciplinando. Imagina alguém que entra num carro e liga ali, no painel, aquele símbolo do óleo aceso. A pessoa pode falar, olha, não vai dar nada, eu vou continuar dirigindo. Mas vai chegar uma hora que esse motor vai esquentar e vai fundir. O motor do carro vai fundir. Irmão, para de ignorar o alerta do Espírito Santo. Deus, Ele tem disciplinado alguns. Deus tem tirado justamente o que você confia. Esse povo confiou na Síria, Deus tirou a Síria. Irmãos, é impressionante. Uma pessoa vai e começa a idolatrar o dinheiro, e é filho de Deus, Deus vai lá e faz a pessoa quebrar. É exatamente assim que Deus faz. A pessoa vai, é crente, aí some da igreja, por causa de um relacionamento amoroso. Sabe o que Deus faz? Deus faz esse negócio acabar rapidinho. Porque Deus, Ele gosta de fazer com que quando confiemos na Síria e no Egito, esses venham a nos decepcionar. O que Deus está te incomodando? Deus nos disciplina para o nosso bem. E a disciplina de Deus não é algo para você ter medo, Ele faz isso com amor. Mas há nessa tarde um chamado ao arrependimento daquilo que Deus está te dizendo. Existe um chamado para olharmos e não porque queremos uma vida melhor, não porque queremos as bênçãos de Deus, mas porque se Deus está nos disciplinando, quem somos nós para acharmos que Ele está errado? Quem somos nós para a gente achar que nós sabemos mais o que estamos fazendo do que o que a palavra de Deus diz? Quem somos nós? Existe um chamado ao arrependimento. Talvez você está cego, você não está enxergando. Mas a sua vida, você não está onde você deveria estar, porque você não está maduro espiritualmente o suficiente. E Deus não pode dar lugar de maturidade para filhos que são crianças espiritualmente. Filhos que vivem se rebelando espiritualmente. Mas eu quero ir para o nosso quinto e último ponto aqui, a gente vai encerrar. Quero ler o versículo 36, a parte A, depois o versículo 4 até o 5 do capítulo 3, que diz assim. Versículo 36, na parte A. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Versículo 4 do capítulo 3. Você não acabou de me chamar meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Quinto e último, uma geração com um discurso de mudança da boca para fora. Deus reclama nesse povo, sabe o quê? Que eles viram para Deus e eles falam assim, Deus, eu vou mudar, viu? Eu vou mudar. Só que esse povo, eles já estavam tão sem fé, tão incrédulos, que eles falavam assim, Senhor, eu vou mudar, me ajuda a melhorar. Só que essa mesma oração deles, eles nem tinham fé no que estavam pedindo. Eles mesmos sabiam que eles não criam que Deus poderia de fato fazer eles mudarem de vida, porque eles não queriam mudar de vida. Era uma oração vazia, Senhor, eu quero mudar de vida, mas eles não queriam nada. Eles não tinham fé no que estavam pedindo. E aí Deus fala assim, olha, sabe qual que é o seu discurso? Você me chama de pai, de amigo, e você fala que o problema sou eu, que eu estou irado com Israel sem motivo. Mas é justamente o contrário. É você que fala tudo isso, mas faz todo o mal. Ou seja, o seu discurso é divorciado da sua prática. Você fala algo no seu discurso, mas você não crê nisso na prática. Esses dias eu vi uma história que aconteceu com um palestrante europeu, um político, enfim, europeu, e ele foi fazer uma palestra na Europa, num ambiente político. E conta-se uma história do que aconteceu naquele teatro. Teatro
estava cheio na Europa, e as pessoas estavam todas em seus bancos. E chegou um idoso já bem velhinho, e ele procurava um lugar, e ia um a um na multidão, ninguém cedia o lugar. Até que ele foi literalmente no palco, ele foi nas primeiras fileiras, onde esse palestrante estava. Esse palestrante levantou, deu lugar para ele. Nisso a multidão levantou e começou a aplaudir a atitude desse cara que cedeu o lugar. Só que essa mesma multidão que estava aplaudindo o ato de dar o lugar para o idoso, eles mesmos acabaram de negar um por um o lugar para o idoso. Eles estavam aplaudindo algo, uau, isso é muito bonito no discurso, mas eles mesmos não faziam isso na prática. Irmãos, é esse o estado de uma geração que flerta com Deus. Nós falamos, olha, meu Deus, isso daqui é muito pecado, é muito errado. A gente vai lá e pratica isso no secreto e não busca mudança nisso. E nós não levamos a sério a nossa mudança. Nós falamos, olha, quem faz isso aqui não é crente não. Aí nós vamos lá, fazemos isso, não nos arrependemos e continuamos sendo meros religiosos, com um discurso divorciado da nossa prática.